Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar sobre os sinais na vida moral. No vídeo passado eu falei sobre os sinais na vida religiosa. Trago uma reflexão de Paulo a Timóteo, pastor Timóteo, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 1, diz assim: Sabe por isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Nós estamos vivendo nesses dias tão difíceis, nos dias de hoje. Nós estamos vivendo esses dias chamados dias difíceis, trabalhosos, penosos, conforme a versão que você estiver usando, em que o apóstolo Paulo faz menção ao pastor Timóteo. Né? E ele prossegue aqui no versículo 2, porque os homens serão amantes de si mesmos. Nós vivemos hoje uns dias de egocentrismo, em que o homem só pensa em si mesmo, não valoriza o seu próximo. Tudo gira em torno de si. Avarentos, os homens hoje só buscam seus interesses materiais, né? Só corre atrás do financeiro. E nós vemos isso acontecer até no meio dos cristãos. Pessoas hoje não têm mais tempo para Deus, não dispõem mais um momento para orar, para consagrar sua vida, porque os afazeres do dia sufocam o tempo para Deus. Porque os homens hoje são avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos. Nunca ouvimos tanta blasfêmia dirigida a Deus como nos dias de hoje. O desrespeito a Deus, palavrões. Seres humanos hoje não respeitam mais a santidade de Deus, a irreverência, proferem palavrões contra Deus, o Criador. Então estão vivendo esses dias difíceis em que o apóstolo Paulo citou aqui. Ele fala também desobediente a pais e mães. Vemos hoje um desrespeito, uma desconsideração muito grande dos filhos para com os pais. Hoje os pais não estão dando conta mais de manter a ordem com seus filhos. Filho na adolescência, que desrespeita os pais, que não honra mais os pais. Esses dias que estamos vivendo hoje. Sinais na vida moral. Tudo isso anuncia a volta de Jesus. E Paulo prossegue dizendo que os homens seriam irreconciliáveis, seriam presunçosos, seriam traidores, caluniadores, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Hoje o homem, todos os seus esforços para satisfazer os seus deleites, seus prazeres. O homem luta, corre, se dedica para satisfazer o seu bem-estar material e emocional. E a gente vê que há um descaso muito grande com a vida espiritual, com a fé, com o relacionamento com Deus. São os dias difíceis que estão vivendo hoje. Jesus disse em Mateus capítulo 24 que assim como foi nos dias de Noé, será também a vida do Filho do Homem. Pois nos dias de Noé comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Aqui Jesus está falando do crescimento da imoralidade nos dias de Noé, que foi tão absurda, a depravação, os prazeres carnais na época de Noé. Nós vemos que no capítulo 6 de Mateus, a Bíblia diz que, versículo 3, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor não contenderá para sempre com o homem. No versículo 4, 5, a Bíblia diz que viu Deus que a maldade do homem era somar continuamente nos seus pensamentos. Então, nos dias de Noé, a maldade cresceu de forma assustadoramente. No versículo 6, Deus se arrepende de ter feito o homem sobre a terra. No versículo 7, a Bíblia diz que Deus toma uma decisão de destruir o homem da face da terra.
o crescimento da imoralidade chegou até a presença de Deus. E Deus se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra. Na minha concepção, eu não sei na sua, mas eu creio que nos dias de hoje, a geração de hoje está mais aprofundada, mergulhada no pecado do que nos dias de Noé. Eu creio que nos dias de hoje a imoralidade, o pecado tem se multiplicado de maneira assustadoramente. O próprio Jesus, quando esteve aqui no capítulo 24 de Mateus, versículo 12, ele disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Quanto mais aumenta o pecado, mais o homem se afasta de Deus. Quanto mais o homem se mergulha na iniquidade, mais ele se afasta de Deus. Jesus compara também a geração, os moradores de Sodoma e Gomorra, como nos dias de hoje. E eu creio que hoje o mundo que nós vivemos está cada vez mais desviado de Deus do que na época de Sodoma e Gomorra. Isaías, no capítulo 5, versículo 20, ele diz assim: ai dos que faz da luz escuridão e da escuridão luz. Ai dos que chamam bem mal e do mal bem. Ai dos que faz do doce o amargo e do amargo doce. Isso são chamados de inversão de valores. É o que nós estamos vivendo hoje nessa sociedade. As inversões de valores. As coisas estão tomando uma direção, um rumo cada vez mais deplorável diante de Deus. E são sinais da vida moral. A sociedade hoje, ela não busca mais a Deus. Ela só pensa nos seus prazeres, nos seus pecados. Nós vemos o capítulo 1 de Romanos, versículo 18, a Bíblia diz que do céu se manifesta a ira de Deus sobre os homens, porque os homens mudaram o uso da natureza, varão com varão, mulher com mulher. Isso é mudar o uso natural da natureza. Estão adorando mais a criatura do que o Criador. Tiraram o Deus das escolas. Nós vemos isso acontecendo na sociedade. Nunca foi tão visto e tão praticante hoje na família, que é a célula mata da sociedade. O quanto a família hoje é desprezada, é desvalorizada, não é honrada. A primeira instituição que Deus criou na terra, a família. Nós vemos isso acontecer até entre os governantes, imoralidade na vida, na área política, no meio dos nossos governantes, a corrupção, a roubalheira, a falta de compromisso com as coisas honestas. Tudo isso são sinais na vida moral. A criminalidade tem crescido de forma assustadoramente. Hoje, o cidadão de bem, ele é desonrado, até por aqueles que deveriam nos defender, por aqueles que são agentes de ordem, às vezes estão agindo de forma contrária. É por isso que Miqueias disse, em Miqueias capítulo 3, versículo 10, ele diz: levantai e andai, porque não é aqui o vosso descanso, por causa da imundícia que traz destruição, sim, destruição total. A iniquidade tem se multiplicado sobre a terra, e por causa disto o amor de quase todos tem se esfriado. Quando falta o amor, falta o respeito, falta a honra, falta a consideração, falta o carinho, falta a prática da fidelidade, falta tudo isso. E é o que nós vemos acontecer nos dias de hoje. E o que tem proporcionado isso? A iniquidade, o aumento da iniquidade. Então, nessa oportunidade, eu quero deixar essa reflexão sobre
esses sinais na vida moral. Tudo isso é sinal da volta de Jesus. E não tem mudança não tem melhora não espera você que as coisas vão melhorar, porque a Bíblia diz, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 4, que os homens maus irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Se prepare, mantenha a sua vida íntegra diante de Deus, em santidade, nos afastemos do pecado, não sejamos coniventes com esse sistema pecaminoso. Paulo diz aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com este mundo. A palavra não vos conformeis é não vos amoldeis, não vos torneis modelo a este mundo. É não vos conformeis, porque esse mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. 1 João capítulo 5, versículo 19. O mundo está no maligno. Então, meus amados, que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia desta terra, deste mundo, e que as pessoas se voltem para Deus antes do soar da última trombeta. Que Deus abençoe. No próximo vídeo nós falaremos sobre os sinais na vida, na área da ciência. Vamos falar sobre esses sinais hoje, no próximo vídeo. Que Deus abençoe em nome de Jesus.